Olá, meus irmãos estudantes e telespectadores educativos. Encontramos novamente comigo Mariane Santa e meu colega Vívio Simões no programa Ensino à Distância. Este programa para os estudantes do 7º ano do 3º ciclo. Por isso, peço a todos os estudantes para assistirem na televisão sobre todas as aulas de telescola. E também para todos os estudantes podem abrir as aulas no YouTube. Para ter acesso a todas as aulas no YouTube, basta você escrever Telescola, como aqui embaixo, Telescola. Você vai encontrar todas as matérias e fácil para vocês aprenderem. Então, estudantes, não se esqueçam, pega o seu telefone e escreve no YouTube Telescola. E hoje nós vamos aprender a matéria de língua portuguesa com o título Divisão Silábica. Para entendermos melhor sobre esta matéria, convidamos agora o professor de língua portuguesa. Boa aulinha para vocês! Olá, novamente comigo o professor de língua portuguesa. Na semana passada já expliquei sobre concordância verbal e agora vou ensinar sobre divisão silábica. Adivinha, apareceu na tela o título O que é divisão silábica? E como é que fazê-lo? Para o quê? Estas são as dúvidas que vocês têm. Agora estou aqui para esclarecer ou explicar e para solucionar sobre as vossas dúvidas. Tomem atenção e venham comigo. Agora vamos saber o que é a divisão silábica. A divisão silábica deve ser feita a partir da soletração dos vocábulos, sendo assinalada pelo hífen e obedecendo algumas regras. Para que uma divisão silábica seja feita corretamente, algumas regras devem ser respeitadas por publicidade. Chamamos de sílaba as unidades ou grupos de fonemas emitidos em uma só emissão de voz. Na língua portuguesa, a vogal é sempre o núcleo da sílaba e, por esse motivo, não existe sílaba sem vogal, tampouco uma sílaba que apresente em sua constituição mais de uma vogal. Seguindo o conceito de sílaba, partiremos para o estudo sobre divisão silábica. A divisão silábica dos vocábulos deve ser feita pela soletração. Mesmo que uma pessoa não seja alfabetizada, ela é capaz de dividir silabicamente palavras cuja composição silábica seja mais simples, como rápido. Para assinalar a divisão, utilizamos o hífen e, respeitando essa premissa, algumas regras de divisão silábica devem ser seguidas. Observe a tabela na qual você encontrará alguns exemplos de divisão silábica. Primeiro, a consoante inicial não seguida de vogal permanece na sílaba que a sucede. Por exemplo, gnose, pneumotórax e etc. Segundo, a consoante não seguida de vogal, quando no interior do vocábulo, deve permanecer na sílaba que a precede. Exemplo: obstinação, opção, etnia e etc. Terceiro, grupos consonânticos iniciais de sílabas não devem ser separados. Exemplo: filhote, amanhecer, achincalhe e etc. 4. Separa-se o SC no interior do vocábulo, ficando cada uma das letras em uma sílaba. Exemplo: adolescer, piscina, acender, etc. Quinto, o S dos prefixos bis, cis, des, dis, trans e o X do prefixo es não se separam quando a sílaba seguinte for iniciada por uma consoante. Contudo,
Se a sílaba iniciar com uma vogal, formam sílaba com esta e separam-se do elemento prefixal. Exemplo: bisneta, descartar, transparência, extra, desespero, exército e etc. Sexto, as letras CC ou CC cedilha, RR e SS devem ser separadas, sendo que uma deve permanecer na sílaba que a precede e outra na sílaba seguinte. Exemplo: coordenação, inteleção, irreparável e etc. Sétimo, vogais não devem ser separadas dos ditongos crescentes ou decrescentes, nem dos tritongos. Exemplos: abismais, autonomia, caiu, averigueis, surgiu, iguais, joias e etc. Oitavo, nos casos de transliteração, quando acontece a passagem para a linha seguinte de um texto, as palavras compostas ou palavras em que há um hífen deve ser repetir o hífen no início da linha seguinte. Exemplo: vice-almirante. Agora, dividindo as sílabas. Para realizar uma divisão correta, é preciso ter em mente, a princípio, que em todas as sílabas deve haver pelo menos uma vogal, sem exceções. Por essa razão, essa norma se torna geral. Conheça agora as regras práticas. Exemplos: caule, ânsia, dinheiro, treino. Os exemplos que acabamos de ver na tela sobre ditongos e tritongos. Palavras terminadas em consoante. Em nenhuma hipótese, uma palavra que termine com consoante terá uma divisão silábica em que a consoante fique isolada no final. Nesse sentido, a última letra se une à anterior. Exemplo: sublingual, subentender, enxaguam, aguentar e etc. Separam-se ditongos decrescente mais vogal, são palavras formadas por 3 vogais, mas não é a mesma coisa que o tritongo. Nessas palavras, a formação é feita com uma vogal, A, E, O, mais semivogal, I, U, mais uma outra vogal, A, E, O. Preste atenção aos exemplos na tela. Exemplos: praia, teia, joia e etc. Veja aqui ao meu lado algumas observações. A formação do tritongo é diferente, sendo semivogal mais vogal mais semivogal. Exemplo: Paraguai. U e I são semi e A é vogal. O hiato. O hiato, quando há um encontro de 2 vogais, diferem-se do ditongo pela forma que são pronunciados. Exemplo: saúde, saara, caolho, duelo e etc. Outros dígrafos. Como já tinha dito, dígrafo ocorre quando 2 consoantes juntas formam um único som. Nos casos de RR, SS, SC, SC cedilha, XS,
e XC. Eles devem ser separados. Exemplo: barro, assunto, guerra, sossego, deção, creço e etc. Encontros consonantais, com exceção dos casos já citados, onde a segunda consoante é L ou R. Nos outros casos, a separação ocorre. Exemplo: decepção, abdômen, submarino, aptidão, convicção, astuto, apto, círculo, ritmo e etc. Vogais idênticas AA, EE, II, OO, UU e os grupos consonantais CC, CC cedilha também são separados. Exemplos: Saara, compreendo, xiita, voou, para Cuba, occipital, infecção e etc. Como sabemos, as sílabas são fonemas pronunciados por meio de uma única emissão de voz e também que a base das sílabas da língua portuguesa são as vogais A, E, I, O, U. Assim, todo fonema pronunciado em uma única emissão de voz tem pelo menos uma vogal. É importante ressaltarmos que, em algumas palavras, os fonemas I e U não são vogais, já que aparecem apoiados a outras vogais, formando uma só emissão de voz ou uma sílaba. Essas vogais que apoiam as outras são chamadas de semivogais. O que diferencia as vogais das semivogais é o fato que as últimas não desempenham o papel de núcleo silábico. A palavra papai, por exemplo, é formada por duas sílabas ou dissílaba, sendo a segunda formada por uma vogal A e por uma semivogal I. A par dessas informações, podemos afirmar que, para saber o número de sílabas que compõem as palavras, basta identificar quantas vogais há nessa palavra. Vejamos os exemplos na tela. Pipoca, pipoca. Emissão de 3 fonemas sequenciais que estão ligados a vogais. Aparelho, aparelho. Emissão de 4 fonemas sequenciais que estão ligados a vogais. Pernambucana, pernambucana. Emissão de 5 fonemas sequenciais que estão ligados a vogais. Agora vamos ver a classificação das palavras quanto ao número de sílaba. Veja exemplos na tela. Monossílabas. Palavras que possuem apenas uma sílaba. Pé, flor, mão. Dissílabas. Palavras que possuem 2 sílabas. Balão, suco, santo. Trissílabas. Palavras que possuem 3 sílabas. Hóspede, lareira, sapato. Polissílabas. Palavras que possuem 4 ou mais sílabas. Literatura, amaciante, sambódromo e mais outros. Meus estudantes e telespectadores,
A divisão silábica consiste na identificação e delimitação das sílabas de cada palavra. As sílabas têm como constituinte obrigatório uma vogal, que determina o seu núcleo ou elemento central. Essa vogal pode ou não vir acompanhada de uma outra vogal, foneticamente chamada semivogal, formando um ditongo, como acontece na palavra causa. O núcleo da sílaba pode ser precedido de uma ou mais consoantes, como em plano, e seguido de uma ou mais consoantes, como em perspectiva. Como a divisão silábica tem por base a pronúncia das palavras, qualquer falante, mesmo não alfabetizado, será capaz de dividir silabicamente uma palavra como devagar. No entanto, a divisão de palavras com sequências de vogais ou de consoantes nem sempre é intuitiva. Divide-se fluidez ou fluidez. A divisão correta é sublime ou sublime. Além disso, na escrita podem surgir dúvidas no momento de proceder à translineação ou mudança de linha. Existem diferenças entre o determinado nas regras de divisão silábica para efeitos de translineação e na divisão silábica feita com base na fonologia. Os dicionários procuram responder a estas questões, fornecendo a divisão silábica para efeitos de translineação e a indicação da sílaba tônica de todas as palavras do vocabulário ortográfico do português. A presente divisão silábica está em conformidade com a base 20ª do Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa de 1990, correspondente às regras de divisão silábica. Veja exemplos na tela. Termos relacionados com o conceito de sílaba. Primeiro, ataque, posição inicial da sílaba, por exemplo, prato. Segundo, coda, posição final da sílaba, exemplo, canal. Terceiro, núcleo, vogal ou vogais dentro de cada sílaba, exemplo, meigo. Quarto, sílaba aberta, sílaba sem coda, exemplo, suporte. Quinto, sílaba fechada, sílaba com coda, exemplo, feliz. Sexto, sílaba pesada, sílaba com mais de uma vogal no núcleo ou com consoantes em coda, exemplo, paisagens. Sétimo, palavra monossilábica, palavra com apenas uma sílaba, por exemplo, P. Oitavo, palavra polissilábica, palavras com mais de uma sílaba, exemplo, família. Nono, palavra aguda ou oxítona, palavra cuja última sílaba é tônica, exemplo, café, Peru. Décimo, palavra grave ou paroxítona, palavra cuja penúltima sílaba é tônica, exemplo, automóvel, caneta. 11º, palavra esdrúxula ou proparoxítona, palavra cuja antepenúltima sílaba é tônica, exemplo, típico. Meus estudantes e telespectadores, vamos agora assistir às nossas criancinhas que estão disponíveis para pronunciar sobre a separação das sílabas. Vou dizer palavras e elas vão dividir sílabas. Tomem atenção e vejam na tela. Como se diz secretária? Secretária. Cadeado. Cadeado. Prato.
Prato. Fruta. Fruta. Banana. Banana. Cadeira. Cadeira. Mesa. Mesa. Bola. Bola. Enfermeiro. Enfermeiro. Acabamos de ver os meninos fizeram a divisão silábica. Elas conseguiram dividir as sílabas. Vamos ver mais outros exemplos com as crianças. Papagaio. Viola. Rebuçado. Chocolate. Cadela. Casa. Borboleta. Vassoura. Colega. Amigos. Água. Café. Sapato. Caderno. Lapiseira. Apagador. Afiador. Bom, agora vamos ver um curto vídeo sobre divisão silábica. Os estudantes da Escola Secundária Geral 4 de Setembro, na Metili, estiveram a conversar sobre divisão silábica. Vamos agora assistir. Olá. Olha, colegas, encontramos novamente. O que estão a fazer? Estamos a conversar sobre muitas coisas na nossa escola. Vocês aprenderam o quê? Muitas disciplinas que nós aprendemos. Sim, mas qual é? A matemática, biologia, física, geologia e mais outros. Vocês não aprenderam a língua portuguesa na escola? Sim, aprendemos também. Vocês lembram que no passado já tínhamos falado sobre muitas coisas na língua portuguesa? Eu ainda me lembro, porque na escola também nosso professor continua a ensinar. Então, na língua portuguesa, o que vocês aprenderam com os seus professores? Nós aprendemos sobre verbos regulares e irregulares, concordância verbal, concordância nominal. E coleção pronominal, superlativo, comparativo e infinitivo pessoal. E também aprendemos sobre discurso direto e indireto, condicional, acentuação gráfica e apresentação pessoal. Vocês já aprenderam muitas coisas, mas ainda falta coisas que vocês ainda não citam. Sabem o quê? Não. O que quer dizer? Olha, vocês não aprenderam ainda sobre a divisão silábica. Eu não. Já aprendemos, mas esqueci. Então tome atenção. Aqui no livro diz assim: a divisão silábica deve ser feita a partir da soletração dos vocábulos, sendo assinalada pelo hífen e obedecendo a algumas regras. Meu colega, tu sabes fazer isto? Eu sei porque aprendi na escola. Então poderia fazer exemplos para nós? Posso. Por que não? Por exemplo, cadeado, prato, fruta, banana, cadeira, mesa, bola. Fazer uma soletração. Muito bem. Parece que todos os dias meu colega estuda sempre a língua portuguesa. Não é todos os dias, mas algumas vezes estudei a língua portuguesa. Então, como é que pode ter um conhecimento sobre a língua portuguesa? Porque todas as disciplinas que eu tenho está escrita em língua portuguesa. Então, quando que sabes fazer divisão silábica? Eu sei a divisão silábica, porque no livro também explicou muito bem sobre a divisão silábica. Pode fazer mais exemplos? Posso. Viola, rebuçado, chocolate, cadela,
casa, borboleta, vassoura, colega, amigos, água, café, sapato, caderno, lapiseira, apagador. Separar todas as palavras para cada sílaba. Este vídeo que acabamos de assistir também explicou sobre a divisão silábica. Os estudantes estão a conversar em português. Muito bem, agora vamos fazer um exercício com cruzadinhas. Vocês vão preencher a tabela. Veja agora. Número 1. Usado em automóveis. O que é? Óleo. Número 2. Nome de um lindo pássaro. O que é? Canário. Número 3. O que é muito gostoso? Delícia. Número 4. Registro de um tempo determinado. O que é? História. Número 5. Sinônimo de finalizou. O que é? Acabou. Número 6. Instrumento usado para medir o tempo. O que é? Relógio. Número 7. Parente nascido da mesma mãe. O que é? Irmão. Número 8. Ingrediente usado para fritar pastéis. O que é? Óleo. Número 9. Responsável pela nossa respiração. O que é? Pulmão. Número 10. Geralmente comemos no café da manhã. O que é? Pão. Meus colegas estudantes e telespectadores, acabamos de ver exercícios na tela. Exercícios que vemos hoje, vemos várias palavras que poderíamos classificar em sílabas. Já conseguimos também preencher vários significados em cruzadinhas. Por isso que gostava muito de agradecer os nossos telespectadores que aprenderam através da televisão em casa. Já voltamos. Muito bem, meus alunos e telespectadores educativos. Foi a nossa aula de língua portuguesa. Continuamos na próxima semana. Bom estudo e boa sorte. Muito bem, chegamos ao final da nossa aula de língua portuguesa. Espero que vocês perceberam bem sobre a língua portuguesa. Porque a língua portuguesa é a única solução para facilitar a comunicação entre países da CPLP, ter emprego e outros na nossa vida. Assim terminamos a nossa aula de hoje. Eu, Vívio Simões, e meu colega Mariane Santa, com a equipe que trabalha na mídia educativa, agradecemos a vossa atenção. voltaremos a aprender na próxima semana com outro tópico. Até lá!